O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho. Coragem, filho. Os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? Que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Amós, o profeta, que sente pulsar em seu peito uma voz que não pode calar, ainda que isto colocasse em risco a própria existência. Amós é o único dos profetas a antever o exílio como sendo o castigo, que na verdade é uma consequência pela infidelidade do povo. A lei do Senhor Deus, os seus mandamentos, os seus sinais são a condição dada e fixada por Deus no coração de Israel para que o povo tivesse garantida a sorte da descendência, a posse da terra, a fertilidade do solo. Na medida em que Israel escolhe não ser fiel à lei do Senhor, não dar-lhes ouvidos, rompe-se o contrato. O próprio Deus, então, expõe Israel à dureza do seu coração, assim como podemos ler no Salmo 79 e 80. Meu povo não quis saber de me escutar, Israel não andou nos meus caminhos, por isso abandonei-os ao seu duro coração. Não se trata de castigo, aquilo que o profeta Amós está profetizando, emprestando sua boca aos juízos de Deus. O Deus de Israel, o Deus dos nossos pais, o Deus de Jesus Cristo, que faz os paralíticos andarem, não é um Deus ressentido, é ciumento, zeloso no seu amor. E justamente porque é capaz de amar até as últimas consequências e na consciência de que a exigência fundamental do amor é a liberdade, dá-nos a escolha para que nós façamos os nossos arbítrios, tenhamos os nossos juízos e façamos o discernimento se escolhermos a vida ou a morte. Amós foi uma voz profética, convidando o povo a comparecer diante de si e do amor do Deus desde sempre e para sempre. O povo, uma vez mais, assim como nós nos tempos de hoje, não quis dar ouvidos a Deus, portanto, sofreu as consequências de sua infidelidade. É lindo quando vemos em sentido amplo aquilo que está tecido nesta leitura a respeito deste profeta, mas que também é uma constante ao longo da história inclusive antes mesmo de Jesus Cristo. Amós sofre porque não coloca preço na sua profecia. O sacerdote de Betel, Amazias, lhe convida a cair no falso eu, não é? No eu que busca a si e as próprias recompensas antes do compromisso com a verdade e com a justiça, dizendo: vai, salva a sua vida, afasta-se daqui. E Amós então, em nome da consciência dentro de si, e porque era um homem em posse do próprio coração, porque tinha uma fidelidade ao Deus que é fiel, fidelidade a toda a prova, compreende aquilo que diz o Salmo 62.
Senhor, o vosso amor vale mais do que a vida. Amós foi fiel à palavra de Deus, aos seus juízos e à sua profecia, porque encontrou aquilo que nós cantávamos no Salmo, a lei do Senhor Deus, o sopro dos seus lábios, que vale mais do que o ouro refinado e mais do que o mel que sai dos favos. Amós também faz lembrar Sócrates, quando está sendo persuadido por Críton, seu companheiro, a voltar atrás nos seus juízos, para não morrer, não ser forçado à pena capital. E ele então vai dizer: como posso eu, tendo chegado à velhice, dar um testemunho aos jovens de falta de perseverança, de infidelidade à justiça, de amor à cidade? Assim acontece com os profetas, assim acontece com Sócrates, assim acontece com Jesus Cristo. Todos estes, homens e mulheres, ao longo da história, do passado, do presente, também assim acontecerá no futuro, que reconhecem que há causas pelas quais vale a pena dar a vida. Mesmo diante de injúrias, incompreensões, difamações, mesmo que a espada espreite à nossa porta, nós devemos ter princípios diante dos quais não podemos arredar, não é? Porque sem eles nós somos menos humanos, menos filhos de Deus. Princípios sem os quais a vida e inclusive qualquer riqueza e qualquer prestígio perde o sentido, não é? É porque não importa tanto ter coisas, importa mais ser alguma coisa. E nós só podemos ser autenticamente humanos na medida em que ressoa em nossos corações a lei do Senhor Deus. A lei do Senhor Deus, que nós cantávamos no Salmo, que a lei que é perfeita e que é conforto para a alma. Numa tradução mais próxima do original, se diz que a lei do Senhor Deus é aquela que é capaz de trazer o respiro de novo à alma. É a esta lei, repito, que temos que recorrer nos momentos em que estamos sendo perseguidos, injuriados, nos momentos em que alguém nos faz uma proposta que poderia anestesiar a nossa consciência e que nós até poderíamos receber alguma recompensa para agirmos com injustiça, com infidelidade e com perversidade. A perversidade que é abominável aos olhos de Deus. Como assim nos vai lembrar o Salmo 45? O Senhor Deus é o amparo da viúva, do órfão, daqueles que estão perseguidos. Ele faz justiça aos que são oprimidos, lá onde se encontrar um coração injustiçado, como o coração de Amós, de Sócrates ou de qualquer pessoa que esteja sendo defraudada no seu direito, naquilo que é justo. Ali está o Senhor. O Senhor próximo dos corações atribulados, o Senhor que faz justiça aos que são oprimidos, o Senhor que é amparo, aquele que infunde a esperança que não decepciona. Mas vai dizer também o Salmo 145, o Senhor confunde os caminhos dos maus. O Senhor confunde os caminhos daqueles que são os maus. A sabedoria de Deus nega-se aos malfeitores, nega-se a Jeroboão, nega-se a Amazias, nega-se aos maus políticos, nega-se àqueles que perseguem a cega da piedade e confunde aqueles que são maus. A sabedoria de Deus não pode dar-se aos perversos. E aqui lembro de uma cena muito interessante do início da peça Hamlet, onde Hamlet já começa a intuir o crime, o homicídio cometido pelo seu tio e por sua mãe para tomar o reino da Dinamarca. O tio entra no seu quarto com ironia e diz: Hamlet, seu quarto está escuro. E Hamlet diz: como pode ser escuro se brilha a luz do sol? Esta é a luz do sol que deve brilhar em nossos corações. O amor à verdade, o amor à justiça, como nós acabamos de cantar nos Salmos. O mandamento do Senhor, a lei do Senhor que é perfeita, o mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos uma luz. Esta luz que deve invadir o nosso coração como invadiu o coração de Amós. Esta luz que nos ajuda nos nossos juízos, nos nossos discernimentos, a luz que orienta as nossas causas, essa luz que nada, nem ninguém, nenhuma sombra jamais já
poderá apagar. Lembrando daquilo que diz Hamlet: não pode haver nuvens quando brilha o sol da justiça, o sol da palavra de Deus, o sol da consciência tranquila, que moveu as profetas e os profetas e continuará movendo cada um de nós. E temos que tomar cuidado. Cuidado com a perversidade, cuidado com o ensurdecimento das nossas certezas, cuidado com o fato de que os bens e as glórias deste mundo tendem a entorpecer o nosso coração e a nos tirar de nós mesmos, como acontece no Evangelho que nós acabamos de escutar. Homens cheios de si, ciosos do próprio conhecimento, que ficavam maquinando coisas dentro de si, dentro da própria alma, porque não estavam em posses de si mesmo. Adúlteros, portanto, adúlteros, porque recusaram-se em escutar a verdade e, portanto, estavam perdidos, sequestrados de si, sequestrados do amor, sequestrados da misericórdia, portanto, incapazes de dar um coração adulterado para Jesus Cristo. É neste lugar, repito, no lugar do nosso coração, e quando estamos em posse do nosso coração, que Deus pode falar com a sua graça salvadora. Assim como falou neste Evangelho, uma graça que é capaz de retirar-nos das nossas paralisias, e nós temos tantas. As paralisias do nosso egoísmo, dos nossos medos, as paralisias das nossas reivindicações, e a este lugar, é a esta consciência que deve ecoar a palavra de Deus, como ecoou no coração dos profetas, como ecoou no coração do paralítico e agora certamente ecoa no meu e no seu coração. Nós temos que estar atentos, irmãos e irmãs, a esta palavra que ressoa dentro de nós, inclusive estarmos abertos às consequências desta palavra. Como teve que estar aberto às consequências desta palavra Sócrates, Amós e tantos profetas ao longo da história. Sim, há momentos em que nós, por causa desta palavra, desta justiça, rezamos como Jeremias. Se vamos lá ao capítulo 20 de Jeremias, vemos como os profetas nutrem com Deus uma relação sincera, inclusive para reclamar com Ele. Jeremias diz para Deus: tu me seduziste e eu me deixei seduzir. De fato, todos nós, os padres da Serra da Piedade, aqueles que morrem pela verdade, aqueles que defendem o direito dos professores por salários dignos, aqueles que defendem os que estão oprimidos, somos todos bobos, seduzidos, mas nós nos deixamos seduzir porque encontramos um amor que vale mais do que a vida, e por causa desta vida, por causa da consciência dessa justiça e por causa da palavra de Deus que ecoa em nossos corações, nós não desistiremos. E aqui termina esta reflexão, falando e citando alguém que entendia muito de coração, que era Santo Agostinho. No seu poema, o poema da sua conversão, das suas confissões, ele diz: ó Senhor, brilhaste, cintilaste, rompeste minha surdez, tua luz afugentou minha cegueira. Tarde te amei, Senhor, ó beleza tão antiga e tão nova. Que esta beleza, que esta graça de Deus ressoe em nossos corações, que nós sejamos homens e mulheres que não têm medo de dizer aquilo que precisa ser dito, não por sincericídio, mas porque fomos seduzidos e convencidos pelo Senhor e por Ele somos apaixonados. E aqui tomemos nós cuidado, à luz da primeira leitura, fazendo a citação de um outro clássico, que é o Príncipe de Maquiavel, onde lá se diz assim: os homens têm mais medo em ofender quem se faz amar do que quem se faz temer, porque o amor dura enquanto houver os vínculos da gratidão, e os homens, porque são egoístas, estes vínculos são frágeis, se dissolvem com o tempo, mas o temor do castigo, este nunca falha. Tomemos cuidado para nós não vivermos neste mundo sempre neste lugar de quem tem que corresponder a esta ou aquela expectativa, de quem silencia a verdade. Não sejamos nós, como está descrito no Príncipe de Maquiavel, movidos pelo medo, mas movidos pelo amor. Que o amor de Cristo nos seduza, nos alcance, nos retire a paralisia e nos devolva o respiro.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.